Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair. Vídeo de hoje eu vou estar falando sobre este livro aqui, Texto Receptus. Eu já fiz uma live falando sobre os livros da editora Semeadores. Então esse livro você encontra no site da Semeadores, editora Semeadores, Texto Receptus, Ivonildo Pereira da Silva. Então a primeira coisa que eu vou pedir para você é se inscreva nesse canal, assine as notificações. Na descrição desse vídeo você encontra um curso de teologia livre, pagamento único, super acessível. E também peço que você se inscreva, se torne membro do canal. Por apenas R$2 você continua dando apoio para nós aqui, ok? Então vamos a mais este vídeo. Essencialmente, no vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês sobre esse livro aqui, né? Esse livro aqui, que é Texto Receptus, uma análise sobre a contribuição de Erasmo de Roterdã para a Reforma Protestante. Então nós temos o livro aqui, o livro como um todo, né? Ivonildo Pereira da Silva, né? É um livro fino, tem 90 páginas, né? Ele é um livro que tem 90 páginas. Deixa eu jogar ele mais para cima aqui. Ele deixa eu ter. Deixa eu acertar aqui. Pronto. Ele é um livro fino, 90 páginas, ok? Não é um livro tão grande. Dá para você ler numa sentada, ok? Esse aqui é o Ivonildo Pereira. E esse livro aqui me parece que foi a tese de conclusão de curso dele. Esse livro me parece, sinceramente, que foi a tese de conclusão de curso dele. Então assim, eu particularmente achei bem legal, a linguagem é fácil. No quesito desse livro aqui, ele gira em cima de 3 eixos. Quais são esses 3 eixos? Primeiro, falar sobre Erasmo de Roterdã. Segundo, falar da questão do movimento de voltar o estudo do grego dentro da Europa. Não de maneira muito clara, mas esse é o segundo eixo do livro em si. E o terceiro eixo falar da reforma protestante em si. Então, esse livro em si, ele gira em torno desses 3 temas, né? Tanto que ele vai começar a falar de Texto Receptus em si, do tema proposto, basicamente 40 páginas para frente. Então você começa a ler esse livro aqui, ele vai começar a falar alguma coisa do Texto Receptus mais profundamente a partir da página 40, né? É um livro que assim, eu particularmente acho bem legal para quem está começando a estudar. Na verdade, quando eu peguei esse livro aqui, quando eu peguei esse livro aqui e comecei a ler, eu lendo o livro, o problema da gente que já estudou muito o tema é que hora que ele vai falar isso, que hora que ele vai falar aquilo, quando é que ele vai explicar esse detalhe, quando é que ele não vai explicar, né? Então eu passei o tempo todo me perguntando. Então, enquanto eu li as páginas desse livro, eu comecei a ler hoje dia 16/8/2023. Comecei a ler ele na parte da manhã, né, e terminei agora à noite, né? Então, foi ao todo 90 páginas. Eu achei muito interessante nesse sentido. Como foi a tese dele, veja que é um livro, uma tese que foi escrita entre 2010 e 2011. Então já é um livro já mais antigo, assim, né? Ele já tem 11 anos. Mas o que eu gostei nesse livro aqui? É que ele tratou de explicar sobre o Erasmo, né? Alguns detalhes sobre Erasmo eu não conhecia. Ele trouxe pelo menos uma referência bibliográfica dentro da crítica textual. Eu desconhecia um argumento sobre
o tocante ao texto Receptus, a Como a Joanina. Ele trouxe uma citação que eu achei muito legal. E é um livro assim, cara, fácil de ler. Eu aconselho para você que está iniciando o assunto. Como tese, cara, para quem quer começar a escrever uma tese de conclusão de curso, esse livro aqui ele serve como um norte, eu aconselho. Cara, são 90 páginas, mano. Tem cara que não consegue escrever. Porque o que é uma tese de conclusão de curso? Tese de conclusão de curso não é que você vai inventar nada novo. Você não vai trazer nada novo para a teologia numa tese de conclusão de curso. Mas você tem que dissertar sobre uma matéria para demonstrar que você tem um conhecimento, que você adquiriu um conhecimento ou algum método. Então, no caso desse livro aqui, como tese de conclusão do curso do Ivonaldo, eu achei interessante primeiro pelo tema que ele escolheu, né? Demonstra que ele é alguém muito interessado, não só na questão bíblica, mas na questão de como ela chegou até nós, né? Então isso me chamou a atenção. Então só pela escolha do tema, eu já gostaria de ter corrigido um trabalho como esse, por exemplo, né? Segunda coisa, né? Levou 90 páginas. A pesquisa dele levou 90 páginas. Pesquisou coisas em inglês, né? Então na referência bibliográfica aqui tem coisas em inglês. Então temos muita coisa em português, mas Desidério Erasmo Kelly, Joseph Swords, aqui, Collect Words. Então temos alguma coisinha que ele citou em inglês. Bíblia sobre Genebra, Jong. Essa citação de Jong aqui eu não conhecia. Erasmo de Roterdã e a Como a Joanina eu não conhecia, né? Então essa citação eu achei muito interessante porque eu particularmente não conhecia, né? Então ele trouxe várias citações, inclusive sobre o próprio Erasmo em si, algumas obras que o Erasmo colocou. Ele contextualizou o pano de fundo de Erasmo, como que o Erasmo chegou a ser o que ele era e por que ele publicou, né, o primeiro Novo Testamento grego. Então são detalhes bem legais nesse livro. Então por isso que eu disse que um dos eixos desse livro é falar sobre Erasmo de Roterdã. O segundo eixo é falar sobre o texto Receptus, e o terceiro eixo é falar sobre a reforma protestante em si. Então nessas 90 páginas você vai encontrar esses 3 temas centrais nesse livro aqui, e traz até que informações legais e relevantes. Então eu indico esse livro para vocês nesse sentido, né? Ele não traz nada novo, ele não traz nada muito abrangente, porque o tema é muito profundo mesmo, e outros autores já fizeram com muito mais, podemos dizer assim, com muito mais esmero. Porém, para uma tese de conclusão de curso e lançada como um livro, eu acho muito legal. Aqui, se o Evonaldo ele quisesse expandir, cara, tem muita coisa que ele poderia expandir nesse livro aqui. Ele conseguiria transformar isso aqui num livro de 300 páginas, tranquilo. Só que, de certa forma, também quebraria um pouco a linguagem dele, que é uma linguagem simples, é uma linguagem direta, é uma linguagem que foi a proposta do trabalho, né? É uma linguagem direta e serve muito bem para quem está iniciando. Se, no caso, ele aumentasse mais 100 ou mais 200 páginas, seria um baita livro, né? Com uma baita pegada, só que não seria tão direto. Então ele explicaria alguns pormenores, só que perderia, acho que o principal desse trabalho, que é ser uma coisa concisa e precisa. Então ele contém poucas páginas, mas ele serve como ele vai servir como uma abertura para pesquisas mais profundas. Então, por exemplo, eu não sei nada sobre o texto Receptus, eu não sei nada sobre a arte de Roterdã, e eu queria aprender um pouquinho mais sobre o assunto. Você chega, lê esse livro, pega as referências da bibliografia que ele trouxe, que são muitas em português, e algumas poucas, né, uns 10% está em inglês, né? E pega a referência como norte e avança, né? E avança nos estudos, né? E avança nos seus estudos. Então, assim, como uma ótima porta de entrada para esse assunto aqui, seria fascinante. Se o Ivonaldo quisesse dar uma atualizada, seria algo
bem legal, não só uma atualizada, mas uma expandida no tema. Porque ficou muito conciso em si. Então ele começa explicando e vai pulando, né, como se fosse partes. O estilo dele ficou muito como partes independentes e juntada, né? Então ele foi escrevendo aqui um pouco aqui, depois ele escreve um pouco ali, depois um pouco lá. Aí ele juntou e formou o trabalho dele. Porque o trabalho acadêmico, e principalmente tese de conclusão de curso, trabalha nessa perspectiva. Cara, é um ótimo exemplo de como fazer um trabalho de conclusão de curso, né? É um ótimo exemplo. Então, é isso que eu gostei desse livro aqui. E é nesse sentido que eu indicaria ele, tá? Quem quer fazer uma tese de conclusão de curso, precisa de uma referência e tal, pode vir aqui que vai ter uma boa referência nesse sentido de como construir. Só seguir o exemplo estrutural desse aqui, a simplicidade, a maneira de citar, né? Então eu particularmente gostei do livro, foi uma leitura gostosa, né? Tanto que li em 2 sentadas, né? De manhã e à noite. E eu achei extremamente fascinante e relevante esse livro aqui, tá? Então, é isso, tá? E tamo junto no campo de batalha, tá? Espero que tenham gostado desse review. Não sou um cara muito de fazer reviews, né? Então, peço perdão, mas foi o que eu achei desse livro em si, né? Achei muito relevante, muito estrutural. E peço que realmente se inscreva nesse canal. Você se inscreva se gostou desse vídeo. Se torne membro aí, apoia o nosso trabalho para que a gente continue trazendo conteúdo aqui na internet, né, com maior qualidade. E me sinto honrado que você tenha assistido esse vídeo até agora. Um abraço a todos. Um agradecimento aos semeadores que me enviou esse livro. E também que vai servir também, que pode servir para os próximos estudantes, né? Então, é isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.